pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, no vídeo de hoje aí nós vamos estar falando aí sobre o nome do Samuel, né, meu bem? Verdade, meu amor. Sobre o nome dessa criança linda e maravilhosa, né? Esse bebê lindo que Deus deu pra nós. E nós vamos falar aí pra vocês, né? Porque é um nome tão simples, mas com um fundamento tão grande, né? Que é sobre o nome dele, como foi que tudo aconteceu, né? Há pedidos aí dos nossos inscritos, né, meu amor? Verdade. Nós vamos estar fazendo esse vídeo, é um vídeo simples, né? Mas para estar esclarecendo, que eu tenho certeza que não só os inscritos aí, quantas pessoas que chegam no nosso canal têm a curiosidade de saber, né? Assim como a maioria sabe que nós aqui testificamos as coisas que Deus faz acontecer nas nossas vidas. Não foi diferente também o nome do Samuel, né? Então eu vou estar aqui contando pra vocês, né? E o Samuel tá coçando aqui o dentinho que tá nascendo, gente. E a gente ficou super contente aí, maravilhados com esse Deus maravilhoso que nós servimos, que é o Deus de vocês também, que Deus é um só. Não estamos aqui falando de religião, gente. Deixar bem claro isso. Samuel tá fazendo graça, né? Mas assim, falar que nós estamos maravilhados, porque assim, de começo, a gente já sabia, né, o nome do nosso futuro filho, né? Mas eu vou estar explicando aí no decorrer do vídeo, né? Deixar vocês ir numa curiosidade, então acompanhe o vídeo! Já dei uma adiantada aqui no almoço, né? Tá chovendo aqui hoje, então tá de porta fechada, tô de luz acesa, por isso tá um pouco escuro. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o arroz já tá pronto. O arroz já tá pronto. Fiz aqui um pouco de chicória refogada. Tem aqui no fogo, ó, tá até subindo fumacinha. Uma batatinha, que eu gosto de fazer assim também. O nosso feijão que eu vou desligar. O feijão, né, que tá aqui, ó, fervendo. E uma carninha de panela, gente, ó, uma carninha de panela que eu também adoro. E, gente, geralmente o meu almoço é simples mesmo. Hoje que eu fiz uma carninha de panela, mas sempre aí um bife, um frango. Mas é sempre coisa simples, gosto sempre de estar fazendo aí uma verdura, uma saladinha, né? Hoje eu fiz chicória refogada, porque o tio Ismael adora, né? Fiz uma carne de panela, uma batatinha pro Samuel e para todos nós também, né? Mas assim, aproveitando geral, né? E explicando para vocês. Então esse é o nosso almoço e espero que vocês gostem. E nós estávamos aí congregados, né, não lembro se foi numa terça-feira ou se foi num domingo, e nós buscamos a palavra ali naquele dia, mas no culto não foi falado a respeito, né? E aí, depois do culto, uma irmã amiga nossa chamou pra gente estar indo jantar lá na casa dela, né, e depois a gente iria orar. E então nós fomos, né, porque a gente gostava muito assim de estar reunindo, orando e buscando a Deus, nem pela comida, mas sim pela comida espiritual, né, que era a oração. E nós fomos, né, meu bem? Isso. Tava presente eu, o Kelvin e a minha sogra, né? Nós fomos, nós três, e ali nós estávamos buscando, né? Eu e o Kelvin, nós não contamos pra ninguém, a gente estava buscando um sinal da parte de Deus. Ali nós fomos orar e Deus deu na boca de um servo dele lá, que não vem o caso que falar nomes, né? Porque o que tem que ser engrandecido aqui é o nome de Deus. Mas Deus usou dessa pessoa para estar apregoando uma parte, né, pra gente, né? E aí falava um pouco de Ana, né? Então assim, pra quem me conhece sabe aí que falar de Ana falou comigo, né? Porque pra quem não conhece a história bíblica aí, Ana não podia gerar, né? E ela tinha o desejo de gerar e naquela época o esposo dela tinha duas mulheres. Então a Penina, que era a outra esposa, podia gerar. E Ana se entristeceu porque ela não podia ter filho, não podia gerar e tudo era outra esposa e ela não. Mas ela tinha um desejo no seu coração, orou a Deus. As pessoas tinham ela até como louca, embriagada e tudo mais, enfim, né? O que é importante
é que no fim das contas Deus ouviu o clamor de Ana, deu um filho para Ana. Então, assim, essa história sempre mexeu comigo. E voltando um pouco atrás, antes mesmo de conhecer o Kelvin, já tinha tido uma pregação para mim a respeito aí de gerar filhos, essas coisas. Então era uma coisa que eu tava esperando em Deus mesmo, no tempo certo acontecer. E eu sempre comentei com o Kelvin, com a minha sogra, sobre essa possibilidade de não poder gerar, de não ter filhos. Não que tenha constatado nada, nem um exame, nada disso, gente. Era só uma coisa espiritual mesmo. Mas eu acreditava, assim, até o final eu sempre tive fé de tudo aquilo que foi apregoado para mim. Então eu confiei, busquei no Senhor, esperei. E como eu estava falando para vocês, o irmão veio apregoando sobre Ana, né? E ele falava dessa forma, né? Você está aqui hoje como Ana, assim como Ana chorou, você chora hoje. E assim como Ana cantou, você também vai cantar. Então, assim, eu já comecei a ligar os pontos, né? Porque quem conhece a história de Ana sabe, né? E pelo que a gente estava buscando, saberia o que a palavra poderia dizer. Mas como a gente não sabe qual o propósito de Deus, a gente sempre fica ali numa expectativa, né? Na comunhão, esperando o que Deus requer ali da gente. Aí Deus dava de falar, né, que eu era como Ana, né, que passei por muitas dificuldades e tudo mais. Ele pediu licença, né? Ele não me conhecia, gente. Isso a minha sogra é testemunha, tá aqui o meu esposo, que é testemunho, né? Ele conhecia só o Kelvin, né? Não sei se ele conhecia a Raquel também, mas eu sei que ele não me conhecia, porque foi a primeira vez que a gente tava orando junto. Eu nunca tinha visto aquele irmão. Então, coisa de Deus mesmo, assim, inexplicável. Não sei explicar pra vocês, mas eu tenho que testificar. Ele veio na minha direção, pediu licença, falou assim: eu vou pedir licença pro esposo dela, tocou na minha barriga e falou assim, ó, na visão do céu eu vejo que tá tudo murcho, assim como uma árvore sequinha, mas a partir desse movimento de oração, Deus já manda falar que eu vejo a vida brotar assim como uma folha, uma plantinha brotando e gerando a folha, aqui tá gerando uma vida, né? Então eu já entendi o fundamento, o que aquilo queria dizer, né? E aí foi aprofundando as pregações e enfim. E continuou a oração, foi dado outras partes para outras pessoas e depois terminou ali a oração. E novamente, depois que a gente já estava saudando, o irmão pediu, né, pediu desculpa e pediu pra gente orar de novo, porque tinha alguma coisa ali travando a oração e que precisava ali alguma parte ser passada. E ele pediu uma confirmação. E nessa confirmação, Deus deu a confirmação que ele pediu, que foi sobre uma árvore, né? Deus deu a confirmação para ele. Então ele falou que não poderia sair ali daquela oração sem falar aquilo que Deus tinha falado para ele. Então ele veio novamente na nossa direção e falou pra gente ficar em paz, porque eu e ele, a gente estava preparado. Falou: você e seu esposo já tá preparado, a benção é de vocês estão preparados e Deus manda falar para vocês ver que é Deus, Deus manda falar para vocês. Samuel está a caminho. Então, assim, eu, o Kelvin, a Raquel, Deus tomou a gente, assim, de uma forma tão maravilhosa, né? Nós começamos a falar em línguas. Por quê, gente? Às vezes a pessoa fala, mas só por um nome, só falar que ia gerar um filho homem. Porque eu sempre tive essa pregação sobre Ana, né? De não poder gerar. Então, assim, só o fato de saber que eu ia gerar e que era da vontade de Deus, não era ali ninguém que estava falando, era Deus que estava usando daquele homem para falar. Então, assim, eu fiquei muito contente mesmo. E essa oração aconteceu, nós confiamos ali, estava a Raquel lá, o Kelvin, e nós confiamos em Deus e esperamos. Isso foi em dezembro, passou janeiro e fevereiro. Isso mesmo, passou janeiro e fevereiro. Aí, quando foi em fevereiro que eu fui engravidar ainda. Então, assim, foi uma pregação, né? Não tinha acontecido. Quando ele a pregou, não tinha acontecido ainda. Então, passaram 2 meses para tudo acontecer. E aí, aconteceu de engravidar em fevereiro. E em mês de junho ainda,
que eu fui fazer ultrassom. Mas assim, eu fiz a ultrassom já sabendo que seria homem, porque eu confiava na palavra de Deus, né? Eu tenho certeza que Mo também confiava e acreditava, porque quando Deus fala uma coisa, a gente pode acreditar, pode ter certeza, quando Deus fala uma coisa pra você, Ele não mente. Então, assim, você pode confiar que vai acontecer. Então, nós confiamos, era um desejo do nosso coração, e ali não demorou muito para que Deus desse esse presente para nós, né? E aí tá aí para aqueles que tinham curiosidade de saber sobre o nome de Samuel, né, meu bem? O nome do Samuel foi dessa forma, foi apregoado, era um nome que nós já tínhamos escolhido, mas para ver aí o tanto que ele é amado por Deus, Deus só confirmou aí o nome dele, porque a gente escolheu, e através de um homem aí que a gente nem conhecia, Deus deu a graça de confirmar pra gente, antes mesmo de a gente ter ele, antes mesmo de ser gerado, Deus já deu na boca aí de um profeta seu aí, de apregoar para nos deixar contente, né, para não deixar nós nem confundido e nem envergonhado, né, meu bem, pra gente ter a certeza que esse era realmente o presente de Deus na nossa vida, e filho sempre é presente de Deus, mas porque nós estávamos buscando, se nós estávamos preparados, né, porque a gente tinha casado em outubro e em dezembro a gente já estava querendo filho, então assim, era muito cedo, mas Deus provou pra gente que a gente estava preparados, né, para ser pai, ser mãe, e Samuel é a promessa de Deus na nossa vida, e Deus cumpriu essa promessa. Não é à toa que nós passamos aí por altos e baixos aí, sempre passando por provas e lutas, mas por quê? Porque ele é um escolhido de Deus, né, assim como Samuel de Ana lá na Bíblia era um escolhido de Deus, eu tenho certeza que Samuel também. Então, assim, nós sabemos que tudo tem um propósito, né, meu amor? Mas nós ficamos contentes porque Deus não deixou nós nem confundidos e nem envergonhados, né? Deus cumpriu o desejo do nosso coração, né? Deu para nós aí um presente maravilhoso que é o nosso filho, né? Que nos alegra, né? Que deixa a nossa casa cheia de vida, de expectativa, de superação. E é um presente de Deus sempre na nossa vida, né? Nós não tem nem o que falar, não tem nem o que reclamar, né, meu amor? Só agradecer mesmo a Deus por tudo que ele tem feito por nós e continua fazendo, né? É isso que nós queríamos aí passar para vocês, né? Para vocês aí que perguntaram, né? É um vídeo simples, mas assim, de explicação mesmo aí para vocês entender o porquê desse nome do Samuel. E mediante de provas e lutas que nós passamos com ele, desde quando nasceu, né, amor? Deus nunca deixou nós, Isso sempre mesmo. esteve ao nosso lado, tá aí o nosso príncipe aqui com nós. Então é isso, né, gente? É um vídeo simples mesmo, mas assim, a gente queria só mesmo estar esclarecendo pra vocês aí o porquê do nome do Samuel, né? Porque eu tenho certeza que muitos aí esperavam esse vídeo, né? Um vídeo bem simplesinho, mas esclarecendo aí pra vocês e deixar aí uma palavra de fé e de ânimo aí pra aquele que crê, pra aquele que espera, porque eu tenho certeza que não só como nós buscávamos uma palavra, alguém aí do outro lado da tela também pode estar buscando uma palavra de Deus, e talvez esse seja o sinal de Deus na vida de alguém aí, assim como Ana orou a Deus e pediu a Deus um filho, Deus deu pra ela. Eu orei a Deus, o Kelvin orou a Deus e Deus ouviu o nosso clamor. Tenho certeza que Deus vai ouvir a oração de vocês. Se vocês for fiel, se vocês pedir a Deus de coração puro, né? Sincero, eu tenho certeza que Deus vai ouvir o clamor de vocês. Seja aí o que vocês desejar, porque eu não sou Deus para estar aí no coração de vocês, mas eu tenho certeza porque eu tenho fé, eu tenho esperança. E eu sou a prova viva de que Deus existe, de que nós podemos sim alcançar, se nós tiver a fé, tiver a paciência de esperar em Deus. Deus dá aqui, ó, na nossa mão a vitória. Então creia que Deus vai dar a vitória para vocês também. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Amamos vocês. Um super beijo. Beijos. E tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.